Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre você e a sua família nesta terça-feira. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor nos deu e a paz do Senhor, ela nos guia e nos dirige quando estamos atentos e andando com Jesus. Então, eu quero ler com você uma passagem na Bíblia de um acontecimento da infância de Jesus e dos seus pais, Maria e José, e que nos traz uma reflexão para essa manhã. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante, diz assim: Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino Jesus, atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele, porém, respondeu: Por que me procurais? Vocês não sabiam que cumpria estar eu na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré. E lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui nós temos uma passagem que ela é a única passagem que fala um pouco sobre a infância de Jesus, adolescência, infância. Jesus era submisso aos seus pais. De forma alguma Jesus foi desobediente ou insubmisso aqui, tanto que o texto reafirma, e era submisso a eles. Ele não desonrou sua mãe, seu pai. Na verdade, foram seus pais que seguiram viagem sem se dar conta de que Jesus não estava com eles. Como é que acontecia naquela época? As pessoas iam em caravanas, juntavam ali parentes, tios, sobrinhos, cunhados, primos, pai, mãe, avô, avó, um monte de criança, e eles iam caminhando juntos. Um caminho que levava 2, 3, às vezes 4 dias acampando no caminho, até chegar em Jerusalém. E aquela gente toda que ia andando junto ia conversando. Eles iam andando, alguns carregavam mulas, as crianças iam todas juntas andando e conversando. E assim era a viagem. Ela era uma viagem até mesmo divertida, porque eles iam em família, era aquele momento de ter comunhão com a família. E quando eles voltaram de Jerusalém, saíram de lá, eles achavam que Jesus estava com eles. Porém, Jesus não estava no meio dos familiares. Eles se enganaram. Talvez viram uma criança parecida, olharam de longe, ele está ali com os amiguinhos, está vindo junto, vamos voltando. E eles seguiram viagem sem Jesus. Quantas vezes na vida nós entramos também no piloto automático, nas nossas muitas tarefas, atividades, problemas a resolver, e seguimos a nossa viagem sem conferir se Deus está indo conosco, sem ter a certeza de que o Senhor está indo conosco, sem nos perceber se Deus está abençoando nossa estrada. Eu sempre digo, meus irmãos, é muito fácil seguir viagem sem Jesus no meio da correria, da agitação.
Se José e Maria estivessem calmos e não agitados, eles teriam observado e visto, poxa, nosso filho não está conosco. E não há para um pai, para uma mãe, nada mais precioso do que um filho. Não há para uma mãe, para um pai, nada que vale mais, né? E nem uma responsabilidade maior do que a de cuidar do seu filho. Mas ali no caso, Jesus não representa apenas um filho que se perdeu no caminho. Jesus representa a própria presença de Deus que se perdeu no caminho. E eles tiveram que voltar para procurar ele. E aonde o encontraram? No templo. Digamos assim, a igreja da época. Muitas vezes quando nós andamos nesse caminho automático, acabamos nos envolvendo com coisas até mesmo que não são boas, precisamos voltar para a presença de Deus. E nem sempre é pecado o que estamos vivendo, mas é viver uma vida independente de Deus. Estamos fazendo tudo como se Deus estivesse conosco, mas nós não nos preocupamos mais de conversar com Ele, olhar para Ele. Se Maria e José tivessem olhado nos olhos de Jesus, não teriam perdido Ele de vista. Mas já não estavam mais olhando para Ele. Haviam se acostumado. É muito fácil nós cristãos nos acostumarmos. Ah, Deus está comigo. E você está com Deus? E aí eles voltaram e encontraram o Senhor aonde? Na casa de Deus. Você que está afastado, meu amigo, que não vai mais à igreja. Você, minha amiga, que está afastada ou que até mesmo vai à igreja, mas já não tem mais um relacionamento pessoal com Deus. Está na hora de voltar e de pedir perdão e de pedir que o Senhor renove a presença dele e ande contigo. O Espírito Santo é Deus no nosso interior e Ele quer andar conosco. Amém? Querido Deus e Pai, perdoa-nos por todas as vezes que entramos no automático e esquecemos de analisar se o Senhor está andando conosco. Perdoa-nos todas as vezes que fazemos as coisas independente da Tua presença. Queremos depender de Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor, nossa vida não tem sentido e não queremos seguir em frente. Queremos andar contigo, conosco. É o que pedimos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos a Tua presença. Ela basta, ela é mais importante que tudo. Queremos parar a nossa rotina para Te procurar. Ajuda este homem que parou de congregar, esta mulher que parou de ir à igreja, a voltar e Te encontrar lá no meio dos irmãos. Senhor, também peço em nome de Jesus que o Senhor dê a este homem o socorro necessário, a esta mulher, a esta família que está passando por dias difíceis. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje à noite, terça-feira, você é meu convidado, uma grande noite de fé, socorro e milagres, aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Se você mora na região, vem estar conosco. 20 horas, traga um necessitado, alguém que está sofrendo, alguém que está doente, alguém que não conhece a Cristo, alguém que está em depressão. Traga para ser tocado e amado por Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe você.